Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tinha generais leais e marechais de campo que o apoiavam e ajudavam a determinar o desfecho da guerra durante um período que foi um mau presságio para a Alemanha. Como a maioria de seus generais tentava construir seu segmento ganhando batalhas específicas, apenas alguns receberam a atenção de Hitler, uma confiança do Führer que o homem respeitava profundamente. Ele estava entre seus marechais de campo favoritos, Walter Model e Ferdinand Schörner, que ele apreciava como dedicados e implacáveis no comando. Model, cujo apelido era o Leão da Defesa, ganhou o respeito de Hitler ao fornecer uma resistência competente e feroz contra os aliados em avanço. Elogiado por sua habilidade em defender posições, Model se tornou insubstituível para Hitler na frente oriental. Ao mesmo tempo, Schörner manteve o favor de Hitler impondo uma disciplina rigorosa e perseguindo um estilo de comando severo caracterizado por métodos brutais para manter a disciplina militar. Esses dois representavam o tipo de lealdade que Hitler admirava, e eles presidiam o Reich alemão como imagens da intenção inflexível de Hitler de uma defesa enraizada. Mas no final poderia ser que a lealdade deles a Hitler fosse força ou fraqueza. Porque Hitler escolheu os melhores generais entre os leais a Adolf Hitler, queria conquista não apenas na Alemanha, mas também em toda a Europa. Para alcançar seus objetivos, ele precisava não apenas de grandes exércitos, mas também de generais que pudessem traduzir suas grandiosas ideias em ações igualmente majestosas, com confiabilidade e fidelidade. Mas no caso dos generais, não era uma tarefa simples escolher os mais habilidosos ou mais experientes. O processo foi totalmente condicionado pela lealdade, contatos próximos e, claro, pelo desejo de Hitler de permanecer o mestre do criador de imagens. Para Hitler, a lealdade era essencial. Desde o início de seu reinado, ele sabia que, para manter a autoridade total, precisava manter suas guardas leais. Ele via o alto comando alemão não apenas como soldados profissionais e pensadores militares, mas também como indivíduos que deveriam executar suas teorias políticas. Suas estratégias sobre anexação territorial, controle da Europa e, em última instância, a criação do Terceiro Reich estavam em seu corpo de generais nos quais ele podia confiar. Para Hitler, no entanto, a confiança não era suficiente. Ele procurava generais que fossem leais a ele, mas extraordinários, aqueles que trariam essa lealdade de seus homens e alguns que poderiam enganar as tropas aliadas. Essa confiança e talento se transformaram no núcleo sobre o qual descansaram as nomeações estratégicas de Hitler. A maioria daqueles ao seu redor, como Heinrich Himmler, Hermann Göring e Joseph Goebbels, sabia o que ele queria e era devota a ele pessoalmente. Adolf Hitler estava convencido de que apenas pessoas dedicadas e escravizadas tomariam ações ousadas e, ainda mais, tomariam essa decisão em momentos cruciais. Ele era paranoico sobre lealdade. Ele considerava tão importante quanto uma força ao escolher seus comandantes. Hitler também acreditava que o compromisso funcionava como um isolante contra traições. É por isso que, após as experiências de traição na Primeira Guerra Mundial e intrigas políticas, os critérios de Hitler para escolher os generais foram alterados. Sua estratégia de selecionar os melhores e mais favoritos generais foi baseada exclusivamente em lealdade e confiança. Embora Hitler fosse excessivamente paranoico, ele desenvolveu muitos relacionamentos interpessoais com seus generais selecionados, garantindo que os relacionamentos estabelecidos fossem saudáveis e amigáveis. Esses relacionamentos não eram apenas oficiais. Foram transformados em pessoais e familiares. Um exemplo disso foi sua amizade com Erwin Rommel, a quem ele chamou de Raposa do Deserto por suas excelentes estratégias. No entanto, apesar do fato de que até mesmo os aliados aceitavam muitas das táticas de Rommel no campo de batalha, foi sua fidelidade a Hitler que o colocou em uma liga totalmente diferente. Quando Hitler selecionou Rommel, ele estava provando sua habilidade em reconhecer talentos militares excepcionais que também seguiriam inabalavelmente suas ordens. Embora Hitler enfatizasse a lealdade, o que deve ser notado, ele não era contra gênios militares. Ele analisava os níveis de seus generais, percebendo que com habilidades especiais, a lealdade ajudaria na luta.
Um exemplo distinto neste caso é Wilhelm Keitel, que era obediente a Hitler e não tinha reservas em seguir as ordens que sabia serem as mais desagradáveis. A confiabilidade de Keitel fortaleceu a noção de Hitler de que, se feito obediente, a lealdade poderia ajudá-lo a seguir a visão com sucesso. Ao mesmo tempo, dezenas de oficiais de alto escalão, Keitel e Alfred Jodl entre eles, personificaram perfeitamente o tipo de obediência que Hitler exigia e que obedecia às suas ordens na medida em que o raciocínio militar teria aconselhado contra isso. Através da confiança em seus generais leais, Hitler colocou em prática uma estrutura de comando militar que dependia das instruções diretas e da iniciativa de Hitler. Os primeiros arquitetos, construindo fundações duradouras de confiança, influência e liderança. Quando Hitler chegou ao poder em 1933 e começou a lançar as bases para tornar a Alemanha a potência mundial dominante nos anos seguintes, ele precisava de mais do que obediência militar. Ele queria homens que se devotassem, corpo e alma, ao seu programa. Para isso, ele selecionou apenas alguns, colocando-os à prova em política e ação, formando um círculo apertado de confidentes militares que compunham o núcleo de seu conselho estratégico inicial. Entre eles estavam dois homens que se tornariam seus confidentes mais confiáveis, Wilhelm Keitel e Alfred Jodl. Seguidores valentes e excepcionais em sua obediência aos comandos de seu mestre, Keitel e Jodl subiriam nas fileiras da hierarquia militar de Hitler para se tornarem indispensáveis para o Führer. Wilhelm Keitel, um soldado profissional, assim como os outros generais de Hitler, se tornou seu sim senhor, que só lhe dizia o que ele queria ouvir, um apelido que ele receberia durante toda a guerra. O general de divisão Keitel talvez tivesse a maior subordinação às ordens de Hitler de todos os oficiais de sua administração. Não estava claro por que Keitel agia como agia, já que muitos dentro do exército especulavam sobre sua obsequiosidade, o que o levou ao favor do Führer. Keitel foi creditado por garantir a implementação das decisões de Hitler no OKW, o Alto Comando Alemão. Ele efetivamente fez com que as instruções do Führer chegassem a todos os níveis de operação militar, desde ordens operacionais especializadas no nível de campo até estratégias. Embora os comportamentos de Keitel tenham sido posteriormente identificados como tolos, simplesmente porque ele apoiava Hitler sem questionar, foi exatamente isso que Hitler apreciava na época. Para Hitler, Keitel era um homem que não balançaria o barco, uma mão firme, um homem de lealdade infalível, que não questionaria suas ordens. Seu outro membro importante, altamente apreciado na maioria das biografias de Hitler, foi Alfred Jodl, que era descrito como inteligente e com um grande senso de estratégia. Como chefe do Estado-Maior de Operações do OKW, Jodl tinha a tarefa de transformar as ideias de Hitler em uma estratégia militar acionável. Jodl era um homem de intelecto aguçado, mas ele também desempenhava um papel que envolvia obediência, como seu superior Keitel. Jodl seguia as ideias de Hitler explicitamente e era um planejador preciso em todos os aspectos do planejamento militar, mesmo quando havia dúvidas sobre a estratégia militar. A lealdade era melhor vista em um combatente como Jodl, que estava sempre atento a garantir que as estratégias, às vezes bizarras, de Hitler fossem colocadas em prática, acreditando que os métodos de Hitler certamente triunfariam no final. Essa qualidade de liderança para desempenhar seu dever da melhor forma possível com suas habilidades e inteligência o colocou entre os homens mais confiáveis de Hitler. No conjunto, Keitel e Jodl estavam no núcleo dos estrategistas militares de Hitler. Eles não apenas garantiam que as diretrizes de Hitler seriam cumpridas sem questionamento, mas também estabeleciam padrões complexos dentro dos altos escalões da Wehrmacht. Outros observaram que a revolta ou procrastinação poderia desencadear a expulsão e até a execução, mas a conformidade trazia benefícios apontando para o aumento do poder. Essa corrente inicial de obediência e lealdade estabeleceu fundações cujo ritmo só cresceu à medida que a guerra avançava. Marechal de campo Erwin Rommel, o favorito do público, herói estratégico de Hitler. Ao explorar a história dos líderes militares da Alemanha nazista, o nome de Erwin Rommel foi de fato um caso particular. Um general amado por Hitler e pelo público da Alemanha.
Condecorado com o título de A Raposa do Deserto, as ações ousadas e agressivas de Rommel e suas táticas na África do Norte encantaram Hitler, que o considerava um exemplo supremo de guerreiro ariano. Desafiante, audacioso e persistente, Rommel realizaria as ideias de Hitler de dominação, e suas vitórias seriam retratadas como uma distintiva propaganda da superioridade dos alemães. Além disso, para o Führer, Rommel não era apenas um estrategista militar soberbo, mas também uma pessoa que, em termos de raça e ideologia, era inestimável para o Terceiro Reich. A vitória inicial de Rommel, um comandante líder do Afrika Korps na África do Norte, o transformou em um candidato ideal para a propaganda nazista, que o retratava como o epítome do guerreiro alemão. Seus sucessos anteriores sobre as forças britânicas nos desertos da Líbia, durante 1941 e 1942, se tornaram populares em casa por meio da mídia, jornais e noticiários, acendendo o espírito entre o povo. Apesar das dificuldades na frente oriental, uma população alemã cansada dos esforços de guerra associados a ela começou a desenvolver júbilo e orgulho com as vitórias de Rommel. Aclamado como herói nacional e general celebridade, Rommel era um ícone da guerra alemã, força e invencibilidade paternalista no campo de batalha. É importante notar que Hitler se aproveitou dessa construção de imagem e sugeriu que Rommel representava as forças da Wehrmacht. Rommel era o tipo de general que Hitler sempre gostaria de ter ao seu redor. Um homem que obedecia ordens e lutava bem, sempre com uma ideia de como fazer isso e demonstrando consistentemente a coragem de fazê-lo. O Führer apreciava a coragem de Rommel, especialmente porque o general era um estrategista ofensivo cuja mente funcionava segundo princípios arianos puros. Aos olhos de Hitler, Rommel não era apenas um gênio estratégico, mas também a própria personificação do ideal nazista, forte, invulnerável e altamente devotado. Ao contrário da maioria dos comandantes supremos, Rommel podia tomar a maioria das decisões de forma independente por um motivo principal. Hitler tinha total confiança nele. No entanto, com o tempo, a fama de Rommel se tornaria uma introdução ruim para a rivalidade entre ele e Hitler. Sua crescente fama lhe trouxe mais poder nas fileiras militares e na população alemã. Adolf Hitler gostava de moldar Rommel como o general do povo, o que encantou o oficial para o público alemão e fez com que alguns dos outros membros próximos de Hitler ressentissem ou temessem o oficial. Para o público, Rommel era um homem de triunfos e força, uma luz em circunstâncias e condições sempre sombrias. Essa admiração, no entanto, representava um perigo silencioso para Hitler, pois o afeto que as pessoas tinham por Rommel estava colocando em risco o que elas sentiam por o Führer. Erich von Manstein, o obediente relutante, dividido entre estratégia e dever. Talvez o mais intrigante de todos os generais de alto escalão do exército de Adolf Hitler tenha sido o marechal de campo Erich von Manstein, que combinava brilhantismo militar com uma postura emocionalmente carregada em relação ao Führer. A brilhante campanha de Manstein na invasão soviética o fez ser um dos cérebros estratégicos mais importantes da Wehrmacht. Ele planejou a invasão militar da França em 1940, a manobra absoluta Corte da Foice, que pegou as forças aliadas de surpresa enquanto ele avançava para uma vitória inevitável. Para Hitler, isso fez de Manstein uma figura valiosa. À medida que a guerra se tornava mais agressiva na frente oriental, tornava-se mais crítico para Manstein traduzir suas habilidades para combater as forças soviéticas. Sua astúcia em comandar os exércitos alemães lhe garantiu a confiança e o respeito de Hitler por um tempo, tornando-o único nas visões do alto comando nazista. As primeiras campanhas de Manstein na frente oriental mostraram seu brilhantismo nas táticas estratégicas. Ele provou isso na Batalha da Crimeia e sua habilidade e agressividade na Terceira Batalha de Kharkiv. Essa audácia foi apreciada por Adolf Hitler, pois ele viu nela uma reflexão de domínio no estilo de comando de Manstein. Havia apenas uma distinção significativa entre os dois. Hitler exigia subordinação. Manstein apreciava e respeitava a habilidade de pensar e agir livremente, mudar e trabalhar de acordo com as circunstâncias na guerra que seguia muitos princípios. Tal divergência no conceito de trabalho
logo criaria rivalidade em sua parceria. Sustentando seu poder, o Führer tornou-se cada vez mais ciumento de seus generais, especialmente de Manstein, que progressivamente baseava suas decisões em considerações profissionais, em vez de uma adesão escrupulosa às ordens de Hitler. Ao contrário de alguns generais, Manstein não era um subordinado específico que obedecia a ordens. No entanto, ele criticou diretamente o conceito de Hitler de política de não retirada, que o general considerava impraticável, especialmente dado a crescente resistência dos soviéticos. Para Manstein, uma operação militar bem-sucedida pressupunha riscos e retiradas para preservar a força. Mas para Hitler, tal oposição era um sinal de traição e covardia. Esse comportamento oposto era inaceitável para Hitler, não importa o quanto viesse de um dos generais mais confiáveis do Führer. Essa discordância fundamental colocou muita pressão sobre seu relacionamento de trabalho, à medida que Hitler ficava cada vez mais convencido de que Manstein estava pronto para confrontá-lo. Apesar de Manstein diferir de Hitler em muitos aspectos, este não podia deixar de considerar os talentos estratégicos daquele. Manstein provavelmente era o melhor, e Hitler ainda confiava nele, apesar do crescente conflito de interesses entre os dois, pois poucos poderiam rivalizar com esse homem em habilidades como marechal de campo. Essa foi a natureza do relacionamento deles, interdependência sustentada por desacordo ou vice-versa. Para Hitler, talento era uma mercadoria valiosa, mas apenas dentro da obediência absoluta. Marechal de campo Keitel, o servo mais leal de Hitler, inabalável em sua devoção. Desde o início do regime de Hitler, Keitel provou ser leal a Hitler. O homem, famoso por seu extremo profissionalismo, subiu até o topo e se tornou o chefe do Oberkommando der Wehrmacht, OKW, que coordenava as forças armadas. Sua total subordinação às decisões ou sugestões de Hitler, às vezes até sem discussão prévia, foi uma boa estratégia, já que as pobres fortunas da guerra não o deslocariam. Ter tal status deu a Keitel uma quantidade significativa de poder, embora seu papel principal parecesse ser o de habilitador das psicoses mais pronunciadas de Hitler. Os outros oficiais de alto escalão começaram a criticar as táticas militares de Hitler, mas Keitel permaneceu ao seu lado e escreveu a carta. Sua obediência serviu às ordens de Hitler, às vezes o colocou em conflito com outros generais que pediam melhores retiradas e realocações. Enquanto os outros sofriam o preço da rebeldia, Keitel preservava seu lugar, cumprindo a visão de Hitler. Essa lealdade cimentou sua posição e o estabeleceu como um dos principais colaboradores do regime em assuntos militares. O ataque inimigo causou danos significativos à Alemanha, e com o passar do tempo surgiram questões mais complexas. Ainda assim, Keitel permaneceu leal, portanto a confiança de Hitler nunca vacilou. Ele se tornou um daqueles apoiadores que sempre dizia que o Führer não cometia erros em termos de estratégia que levaram às perdas do Reich. Essa falha em questionar ordens exemplificou uma das bases mais significativas de obediência à autoridade, pelo menos em relação a como Keitel operava. Sua obediência foi considerada uma falha moral e profissional, já que era um mundo de traições e facadas pelas costas. Os defensores inflexíveis do Führer, unidos pela lealdade, disciplina e implacabilidade. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava para uma fase crítica e os aliados começaram a empurrar os nazistas para trás, Hitler dependia principalmente de generais que compartilhavam sua mentalidade, que só sabiam lutar e, em grande parte, como matar. Entre eles estavam os marechais de campo Walter Model e Ferdinand Schörner, dois líderes militares que personificavam as características que Hitler mais buscava: fidelidade, disciplina e disposição para aplicar a força máxima. Ambos os homens desempenhariam papéis decisivos nas tentativas nazistas de resistir ao avanço dos aliados e seriam a escolha preferida de Hitler para retardar a queda final da Alemanha. Qualquer respeito que Hitler tivesse por Model era devido aos princípios defensivos tenazes do marechal. Chamado de bombeiro do Führer, Model era frequentemente utilizado para resolver problemas em frentes que estavam entrando em colapso. Ele era incomparável na guerra defensiva, conseguindo retardar consistentemente as forças do Exército Vermelho. Sob a admiração pela obediência de Model,
Hitler o via como uma imagem refletida de si mesmo, um homem disposto a fazer qualquer coisa para manter sua posição, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. As tropas de Model operavam sob condições quase impossíveis, mas o general era conhecido por sua determinação de ferro e devoção inabalável às ordens de Hitler. Ele foi um daqueles generais que sempre podia confiar na ordem do Führer e estava preparado para o destino inevitável. Da mesma forma, Ferdinand Schörner, leal e brutal no comando, atraía igualmente o favor de Hitler. Schörner era extremamente brutal tanto com o inimigo quanto com seus próprios homens. Ele mantinha uma política de tolerância zero que era equivalente ao que Hitler exigia. Hitler sempre apreciou sua implacabilidade porque somente um general disposto a tomar decisões extremas poderia ganhar uma guerra ou, pelo menos, evitar uma derrota. Em Schörner, Hitler finalmente encontrou um comandante que compartilhava uma visão semelhante, insistindo que as derrotas não significavam nada para um general em combate que resiste e luta, ao invés de recuar. À medida que a guerra se aproximava do território alemão, homens como Model e Schörner se tornaram aliados valiosos de Hitler. Esses dois pilares da determinação inflexível em priorizar a defesa, juntamente com a obediência mecânica e inabalável às diretrizes bárbaras, ofereciam a Hitler a garantia de que eles estariam firmes em defender sua ideia. À medida que a situação da Alemanha piorava, esses generais assumiam as características de um governo lutando por sua existência, até mesmo contra forças imponentes. Sua obediência e motivação para lutar mostravam o espírito que Hitler queria ver em seus defensores, e assim, ele os tomou como defensores do Terceiro Reich. Walter Model, o leão do Führer na defesa e mestre da resiliência estratégica. Nos anos seguintes da Segunda Guerra Mundial, particularmente na Frente Oriental, Adolf Hitler procurava desesperadamente por um general que pudesse representar essa postura inflexível alemã. O marechal de campo Walter Model subiu a uma posição de um dos comandantes mais confiáveis de Hitler. Alguns o chamaram de bombeiro de Hitler, enquanto outros notaram seu considerável talento para realizar o impossível contra todas as probabilidades. Tanto suas habilidades estratégicas quanto sua determinação seriam úteis à medida que os alemães começavam a resistir aos contínuos ataques soviéticos. Ele foi notado por Hitler durante as intensas batalhas no território da União Soviética. Model construiu contra-ataques e defesas contra os soviéticos com base no crescimento de sua reputação como um defensor extraordinário. Sua capacidade de extrair falhas de desastres iminentes, como durante a Batalha de Kursk no verão de 1943, quando uma derrota desastrosa ameaçou a existência da reforma militar alemã, ele manobrou uma retirada tática que preservou um remanescente saudável do exército alemão, refletindo o desejo de Hitler por resiliência. Quando confrontado com os aspectos mais difíceis da guerra, a habilidade de encontrar uma maneira de manter-se firme parecia capturar a atenção do Führer, dada sua recusa inerente em ser movido. Ambos os homens acreditavam em lutar até o fim, e mais do que qualquer outro, Model era o homem de Hitler em espírito e ação. Quando Model enfrentou o ataque soviético ao final da ofensiva Vistula-Oder no início de 1945, sua liderança foi o último suspiro de um Reich em declínio. No entanto, Model permaneceu muito determinado e manejou habilidosamente a pior situação no campo de batalha. Ele usou todos os meios possíveis para conter a onda soviética. Esses momentos de desafio fizeram Hitler confiar em Model e o motivaram a acreditar que, não importando o quão desesperadora fosse a situação, sempre haveria uma chance de vitória alcançável. No entanto, o que tornava Model tão bom taticamente veio com consequências. Sua disposição para interpretar as ordens de Hitler literalmente sem pensar, mesmo quando essas ordens eram incrivelmente irracionais, era evidência de sua subordinação aos objetivos do Führer de uma defesa implacável. Essa lealdade inabalável, combinada com a capacidade de Model de executar o que só pode ser descrito como uma capacidade quase sobre-humana para ações defensivas, fez dele um dos generais favoritos de Hitler. Assim, à medida que a guerra avançava, Model foi rapidamente identificado como o Leão, significando a última grande defesa alemã contra as forças aliadas que se aproximavam.
Sua incrível performance nos campos sangrentos, a resistência impressionante demonstrada e a habilidade estratégica em combate realmente capturaram o espírito que Hitler procurava para deixar uma marca indelével na Alemanha. Ferdinand Schörner, o executor implacável de Hitler. Durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, na primavera de 1945, enquanto as forças do eixo se preparavam para sua derrota inevitável, Adolf Hitler procurou oficiais que personificassem sua visão sombria e fatalista de organização militar. Dentre esses, o marechal de campo Ferdinand Schörner foi considerado um dos comandantes mais cruéis do partido nazista. Seu comportamento excessivamente rígido e seu caráter intransigente não apenas cimentaram sua imagem, mas também contribuíram positivamente para um Führer que precisava de um homem leal até o fim em um momento de guerra. A ascensão de Schörner ao posto de marechal de campo resultou de sua imposição de disciplina e intolerância a falhas. Entre outras qualidades, ele era bem conhecido por punir qualquer um que desertasse do exército com a morte e garantir que seus subordinados permanecessem disciplinados. Hitler acolheu essa disciplina rigorosa ao ponto de esperar que seus generais obedecessem enquanto observava a situação na linha de frente piorar. Schörner era considerado pronto para aplicar medidas severas, mas ainda não atendia à exigência de Hitler por determinação de ferro e compromisso com a guerra. Na véspera da guerra, a estratégia de Schörner ganhou um novo significado à medida que as forças de combate da Alemanha, outrora a Wehrmacht, começaram a enfraquecer. Em meio às deserções e soldados desmoralizados, Hitler viu em Schörner um comandante disposto a fazer o que fosse necessário para restaurar a ordem. O aspecto essencial do controle burocrático era que ele conseguia aterrorizar a maior parte do exército para que permanecesse disciplinado e garantisse que fizessem o que fosse necessário para defender o Reich, apesar das probabilidades. A atitude rígida de Schörner encontrou favor com um Führer que parecia estar ficando impaciente com a deterioração aparente da ordem e da disciplina nas forças armadas. Embora Hitler nunca tenha admirado nenhum general durante seu reinado, ele apoiou Schörner com prazer, pois confiava nele para manter a ordem, especialmente quando a disciplina dentro das tropas estava comprometida. Em troca, Schörner deveria ser insensível, reinar e obedecer a Hitler da mesma maneira inflexível com que este governava o campo de batalha. A obediência incondicional de Schörner a Hitler e sua estrita adesão às regras e regulamentos militares foram vantagens significativas nos últimos dias da guerra. Foi relatado que os métodos de Schörner produziram sucesso a curto prazo, mas as tropas inevitavelmente desenvolveram ressentimento e medo do líder que os comandava. Mas, nos círculos políticos de Berlim, isso não foi uma desvantagem para ele, pois as pessoas o consideravam um homem forte e intransigente, porque era assim que ele se apresentava. Para Hitler, Schörner não era apenas um soldado, mas sua crença de que tal brutalidade poderia resolver problemas, restaurar o orgulho e deter o derrotismo era uma necessidade urgente quando o reinado de Hitler estava em seu eventual colapso. Model e Schörner, o bastião da defesa final do Reich. Com o colapso iminente do Terceiro Reich na primavera de 1945, o desejo de Hitler por uma nova liderança militar tornou-se cada vez mais vital. Nesse momento crítico, ele recorreu a dois de seus generais mais confiáveis, o marechal de campo Walter Model e o marechal de campo Ferdinand Schörner. Cada um representava um aspecto diferente da visão de Hitler sobre uma defesa final e se tornou crucial para a crescente corrida do Führer para proteger seu reino em declínio. Model, frequentemente referido como o Leão da Defesa, ganhou esse apelido devido às suas grandes performances defensivas na frente oriental. Sua brilhante habilidade tática o permitiu implementar procedimentos táticos complicados que, na maioria dos casos, eram contrabalançados por uma superioridade numérica significativa do inimigo. Quando a guerra entrou em sua fase final, a contribuição de Model foi vital para manter a linha contra os aliados. Seu talento para criar fortalezas e mobilizar seus seguidores para a batalha deu pelo menos um raio de luz na escuridão. Por um lado, existiam razões substanciais para substituir Wilhelm Keitel por Ferdinand Schörner, que refletia perfeitamente o estilo autoritário de comando escolhido por Hitler nos últimos anos da guerra.
O estilo disciplinador de Schörner o tornou um comandante militar notório, extremamente rigoroso na manutenção da disciplina. Na Alemanha devastada, as práticas de Schörner tinham como objetivo estabelecer obediência com a ajuda da força para manter a população sob controle, como Hitler precisava de lealdade incondicional quando a guerra estava chegando ao seu fim caótico. Com a situação se deteriorando, Hitler passou a confiar ainda mais em Model e Schörner para lidar com a crise. Ele via as habilidades defensivas de Model como inestimáveis para conter o avanço dos aliados e a brutalidade de Schörner como a única maneira de instilar disciplina nas tropas visivelmente desmoralizadas. Essa estrutura de comando em duas partes refletia um esforço altamente consciente de Hitler para combinar visão estratégica com autoridade absoluta e disciplina que ainda pudesse manter alguma ordem nas forças. Nos estágios finais da guerra, tanto Model quanto Schörner forneceram perspectivas contrastantes sobre o Reich, que estava nos seus últimos dias frágeis. Pelo menos venceu a visão de uma defesa estratégica, sugerida pela competência tática de Model. Por outro lado, Schörner tentou impor ordem pela força. Juntos, eles representaram os dois equilíbrios dos últimos esforços de Hitler para evitar a derrota. As últimas horas do Führer. Lealdade até o final. Quando o Terceiro Reich começou a desmoronar e Berlim ficou em ruínas, dois dos generais mais leais de Adolf Hitler, os marechais de campo Walter Model e Ferdinand Schörner, permaneceram de pé. Ambos chegaram ao final de uma guerra ferozmente travada que um dia pensaram que ganhariam e que agora só oferecia derrota. Suas decisões, nessas últimas horas, foram influenciadas não apenas pelo seu treinamento profissional como soldados, mas pelos sentimentos pessoais, muitas vezes contraditórios, que nutriam por seu Führer. O general Ferdinand Schörner continuou apoiando Hitler até o fim, e seu ódio permaneceu intacto. Ele frequentemente se retratava como um soldado que não perdoava ninguém. Era autoritário, mas nunca meticuloso com os princípios democráticos. Achava que a lealdade era a coisa mais importante, mesmo quando as marés mudavam, com a Alemanha no lado perdedor do conflito. Como aconteceu em outras partes da frente oriental, os soviéticos avançaram em direção à capital. Schörner foi nomeado comandante em chefe da frente leste e estava determinado a cumprir a ordem de Hitler de continuar mantendo sua posição e não recuar. Ele se via como o protetor da visão do Führer, pronto para arriscar tudo, inclusive os próprios soldados sob seu comando, em um esforço que se tornava cada vez mais desesperado. De fato, não foi o caso de Walter Model, que enfrentou uma realidade muito dura. Embora o general alemão começasse a perceber que a desesperança era inevitável à medida que se via cercado pelas forças soviéticas, Model determinou estrategicamente sua reputação histórica como uma das figuras-chave da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário das expectativas de seus superiores, ele não continuou com suas tropas até o último homem. Em vez disso, as retirou para salvar suas vidas para um outro dia. Essa decisão, que alguns criticaram como o ato de um covarde, foi racional e compreendida dentro do contexto da guerra, ao contrário da ideologia que caracterizava a relação entre Himmler e Hitler. As decisões distintas de Model e Schörner refletem o fato de que os dois generais tinham relações muito diferentes com Hitler. Para as ordens do Führer, Schörner permaneceu leal. Ele era um soldado fiel, o tipo de general que Hitler gostava de ter ao seu lado. A lealdade a Hitler e o compromisso com a causa nazista fizeram Schörner cumprir seus deveres, e ele puniu ou executou desertores à medida que os soviéticos avançavam e atacavam os alemães. Seu foco disciplinar honrava a doutrina de Hitler e sua insistência na missão em andamento. Após o suicídio de Hitler em 30 de abril de 1945, Schörner se esforçou para ficar com suas tropas, lutando e guiando-as até o amargo fim. Foi somente em 8 de maio, quando o fim oficial da guerra foi proclamado, que Schörner teve que se render aos americanos na Áustria. Em resumo, tanto Walter Model quanto Ferdinand Schörner foram a personificação da obediência cega que Hitler esperava de seus generais. Até o amargo final foram perfeitamente leais, obstinados e implacáveis, qualidades que Hitler respeitava. Independentemente da convicção, fosse ela política, pessoal ou por medo, sua fidelidade nunca foi questionada por Hitler, e este fato
ilustra como os líderes do Terceiro Reich permaneceram leais até o final do Império em colapso. No fim, eles personificaram a devoção que caracterizava os discípulos vivos do Terceiro Reich, uma devoção trágica e pateticamente vã. No tumultuado panorama da Segunda Guerra Mundial, a dependência de Adolf Hitler de um grupo seleto de marechais de campo revelou as dinâmicas complexas de lealdade, ambição e poder. Generais como Walter Model e Ferdinand Schörner exemplificaram a paradoxa da lealdade a um regime que se desmoronava cada vez mais sob seu próprio peso. Embora tenham sido venerados por sua destreza militar e suas capacidades estratégicas, foi sua obediência inquebrantável e seu fervor ideológico compartilhado que realmente lhes garantiram o favor de Hitler. À medida que a guerra avançava e o desespero se instalava, esses generais personificaram as expectativas do Führer para uma lealdade absoluta e um compromisso inquebrantável de defender o Reich a qualquer custo. A crueldade de Schörner em fazer cumprir a disciplina e as notáveis manobras defensivas de Model não apenas respaldaram a campanha falha de Hitler, mas também ajudaram a amplificar a máquina de propaganda que glorificava o mito da invencibilidade dentro da hierarquia nazista.